Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo. Foi escrito pelo nosso patrono, Caio Schutter, por volta de 1933, repetindo, enquanto estava encarnado aqui na matéria. Então, no último encontro, nós falávamos sobre a sobrevivência individual lá no mundo espiritual. Não concluímos o capítulo, mas vamos concluí-lo hoje. Falávamos que a morte não é, portanto, o aniquilamento, a extinção da vida, mas a desagregação do corpo carnal, para que o espírito volte ao outro mundo, de onde ele veio ao se encarnar. Vimos que a vida se manifesta em todos os seres e que o Espiritismo veio nos mostrar, o Espiritismo codificado por Kardec, veio nos abrir os vastos horizontes da vida, mostrando com precisão a imortalidade. Tivemos aqui ainda relatado as demonstrações psicofísicas da sobrevivência e mais, vimos também que os aspectos múltiplos das manifestações espíritas, estendendo cada vez mais a variedade das provas, multiplicando-as todos os dias, e que muitas provas tivemos, testemunhos tivemos, portanto, concluía ele na última colocação nossa, do último encontro, que as manifestações espíritas, transviadas do seu fim providencial, desnaturadas pelo espírito da fraude e do interesse, guerreadas pelo conservantismo sectário retrógrado, não tem outro fim senão trazer-nos demonstrações psicofísicas da sobrevivência. Então, só antes de continuarmos, existe uma luta incessante das trevas para que permaneçamos na ignorância em que nos encontramos. Porque a partir do momento em que vamos alargando os nossos horizontes, a partir do momento em que vamos conhecendo a verdade, nós deixamos de ser terreno fértil para a manipulação deles. Mas o que são esses irmãos das trevas? São irmãos como nós já o fomos há tempos atrás, que merecem a nossa atenção e que merecem o nosso carinho também. Porque, como o próprio Cristo disse, nenhuma ovelha se perderá. Então, todos nós temos a oportunidade do recomeço, de simples ignorantes que fomos criados para um dia retornar ao Pai, espíritos elevados. Então, diz aqui na continuidade Caio Schutter, todos os fenômenos supranormais do psiquismo, os de natureza anímica, quer dizer, do próprio espírito, e os de natureza espírita propriamente ditos, têm um único objetivo: a demonstração da existência da alma e da sobrevivência à morte do corpo. A sobrevivência, vamos deixar claro que estamos falando da sobrevivência do espírito, matéria sutil, aqui no caso representada pelo perispírito, que é a quintessência da matéria, e não a sobrevivência do corpo físico, porque nós vimos claramente que o corpo físico desagrega-se, partículas atômicas voltam à natureza para recompor outros corpos de quaisquer segmentos da natureza, tanto vegetal, animal, mineral ou nominal, que venham a ser indicados, que venham a ser direcionados para o planeta Terra. Então, essas demonstrações psicofísicas ou psicointelectuais, como, por exemplo, a manifestação mediúnica e estranhas ao médium, a psicopictografia ou confecção de desenhos e pinturas, cuja arte está muito acima da capacidade do executor,
de mensagens e até de livros cujo conteúdo é muito superior ao que poderia produzir o intelecto do escritor, todas estas manifestações, em seu conjunto harmonioso, constituem um hino de glória ao Espiritismo. São demonstrações patentes, positivas do que? Da imortalidade da alma. Imaginemos-nos, nós que não temos pendores artísticos ou não temos tendências a fazer pinturas. De repente, utilizando a faculdade mediúnica, que é natural de todos os seres, ficamos mediunizados e começamos a desenhar como um desses grandes pintores que passaram por aqui. Seremos nós? Possivelmente não, porque nós todos trazemos as tendências instintivas, temos noções, já fizemos desenhos do passado, mas com tamanha precisão, com tamanha arte, nós precisamos ter uma inspiração, uma intuição de um espírito. E assim vai, na música, em qualquer outro lugar. Então, como é que nós vamos demonstrar? Como é que nós vamos aceitar isso? Só a imortalidade da alma. Porque, de repente, nesta encarnação, nós nunca fomos pintores, nunca vimos nada de desenho, de repente começa a pintar, milagre. Milagre não existe, nós sabemos. Isso é brincadeira. Milagre não. O próprio Cristo disse: eu não vim derrogar a lei do Pai, eu vim cumprir. Milagre é derrogar a lei. Então milagre não existe. Então se eu começo a pintar, tem uma razão. Uma razão que a própria razão desconhece, de repente, mas que o Espiritismo explica a mediunidade. Então vejam, a sobrevivência é fato consumado. O Espírito continua. Como deixa claro o Livro dos Espíritos, a vida real é a vida do mundo primitivo, é a vida espiritual. Aqui é momentânea, estamos de passagem. Algum comentário, alguma pergunta até este momento? Nada. Então vamos hoje a iniciar e ver se dá para concluir o capítulo A Inconsciência da Vida lá no além. Inconsciência da vida? Ué, Maida, mas a gente esquece, quando chegar de volta no além, a gente esquece a vida da matéria? Via de regra, sim. A tal ponto que muitos espíritos dizem: ah, você é brincalhão, a vida da matéria, isso não existe. A vida real é essa que nós estamos vivendo. Quantos de nós não duvidamos da vida espiritual? Quantos? Porque vida dos espíritos, espírito existe, isso é brincadeira. O que falta, meus amigos, amigas, internautas? Estudo. Amai-vos e instruí-vos. Sem estudo, sem colocar o intelecto para funcionar e sem colocar a mão na massa, trabalhando em prol do próximo, praticando a caridade, nós não vamos entender a grandiosidade do universo, a interpenetração dos mundos, a dependência de um mundo em relação ao outro. Imaginemos-nos, Deus nos criou perfeito. Para quê? Deus nos criou simples e sem sabedoria, com um objetivo: para passarmos por todas as experiências possíveis, existentes no universo, para, de simples e sem sabedoria, sermos espíritos perfeitos. Iguais a Deus? Não, próximos a Ele. Deus é único. Inteligência primeira, causa de tudo que existe no universo. Não existem dois, três deuses, um único. Então vamos ver por que temos a inconsciência da vida lá no além. Karl Schutter diz o seguinte: morto o corpo, a individualidade sobrevive. E essa individualidade sobrevivente é tomada de um estado psíquico original. Dependendo muito, esse estado depende do quê? Das crenças do indivíduo, da pessoa que bateu as botas aqui, que desencarnou.
seu modo de agir enquanto vivia na terra, da sua moralidade, finalmente, do seu grau de evolução espiritual. Vamos nos imaginar aqui, estamos aqui excessivamente apegados à matéria. Eu faço tudo por dinheiro, só quero dinheiro, mato, roubo, faço o que tem que fazer para ter dinheiro na minha mão. Desencarno, morro. O que vai acontecer comigo? Eu vou para onde? Que mundo eu criei para mim? Que mundo eu preparei para a minha volta? Exatamente este mundo. Vou continuar, sair de uma roupa velha chamada corpo físico, continuo com o perispírito lá, desesperado por dinheiro. Continuarei a mesma coisa. Por isso nós dizemos sempre, bandido aqui, bandido lá, picareta aqui, picareta lá, se nós não mudarmos, não prepararmos, não colocarmos algo na nossa mala de retorno, não colocarmos elevação moral, não colocarmos boas ações. E qual é o modelo das boas ações? Está aí, universo, paz, amor, harmonia e equilíbrio. Está aí a todo momento. Então, Carbar é feliz ao fazer esta afirmação. Dependendo muito esse estado das crenças do indivíduo, seu modo de agir enquanto vivia na Terra, sua moralidade, finalmente, seu grau de evolução espiritual. Diz ele que no capítulo passado, ele fez referência ao estado do espírito após a morte. Então ele acrescenta outras considerações, pois é infinita, olha só meus amigos e amigas, é infinita a variedade de sofrimentos produzidos, estou falando bem devagar para nós refletirmos, repetindo, é infinita a variedade de sofrimentos produzidos pela inconsciência da vida lá no além. Então veja, o que é que estamos preparando para o nosso retorno? Santo, ninguém vai virar santo não. Milagre não existe. É trabalho, trabalho, trabalho. É tijolinho em cima de tijolinho para construir a edificação da nossa elevação espiritual. Como dissemos, continua Carbar Chuta, uns custam muito a compreender o seu estado quando retornam para lá, a sua situação. Muitos acreditam, querem crer, que não morreram, pois encaravam a morte como o fim da existência. Como eu morri? Aqui, eu estou aqui, usando a mesma roupa, sentindo o mesmo corpo, só que numa dimensão diferente. Grosso modo, para nós termos uma ideia, 1000 quilos aqui equivale a 1 quilo no mundo espiritual, para termos uma vaga ideia. Só que eu vou me apertar, vou achar que eu estou como se estivesse aqui. Então veja, é simplesmente uma transferência de dimensão, da dimensão grosseira para uma outra menos grosseira. Mas, sentindo que continuam a existir, percebem que algo ocorreu. E aí começam, sentem uma grande confusão. Outros consomem um largo tempo em busca do céu imaginário, com que foram acalentados na terra. Ah, seja bonzinho aqui, boazinha, que você morreu, você vai para o céu. O que é ser bonzinho aqui? O que é ser bonzinho? Aparentemente bonzinho é não fazer o mal para ninguém na frente dos outros, mas por trás planejar grandes assaltos, planejar grandes ataques, planejar um monte de bobagem. O que é ser bonzinho aqui? Então precisamos tomar muito cuidado com essas imaginações, vamos para o céu. Ou então, muitos sentindo-se culpados e convencidos
de já haverem deixado a vida terrena, julgam-se no purgatório. E outros ainda, fustigados pelo remorso das más obras, sentem-se abrasados por um fogo terrível que as dores morais ocasionam, julgando-se no inferno candente, sem luz, sem paz no coração e blasfemando contra a própria existência. É isso, meus amigos e amigas internautas, que acontece com a maioria de nós. Religião é o ópio do povo, não quero saber disso. Isso é para quem não tem o que fazer, para quem é velho, que não sabe o que quer da vida. Isso não é para mim, eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, eu tenho que produzir. Produzir o quê? Temos que trabalhar? Temos que trabalhar e muito. O que é o trabalho? Por que trabalhamos todos os dias, meus amigos e amigas? Para ganhar dinheiro, para a sobrevivência? Sim, mas principalmente por quê? Para criarmos disciplina. O universo é disciplina absoluta e nós somos indisciplinados absolutamente. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Por isso é que todo dia ela vai dormir, levanta, escova o dente, pega o ônibus, pega o carro, vai para o trabalho, almoça, e assim fica. Estamos lá reclamando do chefe, o chefe, nós temos que dar um prejuízo para ele, ele é o chefe. O chefe tem que ser prejudicado, punido. Como punido? Ele que nos dá o trabalho, ele que nos dá a condição, o patrão é que nos dá a condição de ganharmos o nosso dinheiro para sobrevivência. Como temos que fustigar o chefe? Que história é essa? Nós temos que ajudar o trabalho. Nós não estamos passando férias na terra não, meus amigos e amigas. Ninguém está aqui para ficar deitado numa rede, tomando água de coco, chinelinho no pé. Não, isso não existe. São momentos entre um trabalho e vamos dormir, uma folga, e que o corpo físico vai descansar. Mas a realidade é trabalho, trabalho, trabalho. Criarmos disciplina. Porque na disciplina, no trabalho, nós aprendemos a conviver, aprendemos a ouvir, aprendemos a obedecer, a não pular por cima da alteridade. O que é alteridade? Respeitar as diferenças. Não, é meu ponto de vista. Se não for, não aceito. Não existe isso, se não for, não aceito. Numa escala evolutiva infinita, nós estamos no começo. Então nós precisamos parar para pensar. Então vejam, meus amigos e amigas. Então o mundo espiritual não tem nada de surpresa. Simplesmente é uma nova vida. Continua a existência. Se eu sou uma pessoa boa, eu continuarei boa. Por exemplo, Chico Xavier, meus amigos. Vocês acham que o Chico ele está no altar, numa reunião de espíritos elevadíssimos para achar um novo rumo para o espiritismo no Brasil, no mundo? Quem pensa isso está zoado, está dormindo. Chico está trabalhando, gente. O que ele fazia aqui, ele continua lá. Não tem. O Cristo que não falou para nós, meu Pai não cessa de trabalhar. Quem somos nós para parar? Quem somos nós? Ínfimos que somos na escala evolutiva. Então temos que trabalhar e muito. Saímos daqui, continuamos lá. Uma outra dimensão, tentando seguir o quê? Os ensinos e os exemplos de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo e guia. Esse é o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. E continua Caio Chuto dizendo o seguinte. Quantos se acham no outro mundo, uns como que adormecidos, outros delirando, outros continuando em seu viver material, aí, continuando como se estivesse na matéria, sem compreenderem o meio em que vivem e a sua situação. Então
matéria, você é louco, não existe o mundo material. Isso é muito comum. Os Espíritos dizem isso para nós, que fazemos o intercâmbio, que conversamos com eles. É lógico que aqueles que não se prepararam para essa mudança, nem tiveram quem lhes preparasse um lugar para, ao chegarem a este mundo de luzes, serem recebidos e logo iniciados. Aqueles que não quiseram dar ouvidos às vozes espirituais, à lei de Deus, que a todos mostra a trilha que devemos palmilhar para um bom empreendimento futuro, devem passar por acérrimos sofrimentos morais. Então veja, não, eu não quero nada, não quero saber de jeito nenhum. Então passará por uma dificuldade muito grande mesmo. Os viciosos, os contumazes, aqueles que excluíram Deus da consciência, os ateus. Os ateus, se ele falar, eu sou ateu, é o caminho mais rápido para chegar a Deus. Isso já foi provado por nós, o professor Normando, enquanto era vivo, nós estudamos muito isso. Diante de uma grande provação, aquele que se diz ateu é o primeiro que cai de joelho, Pai, me ajude. É o caminho mais rápido. Ele é por conveniência, para falar para os outros, eu sou ateu, eu sou diferente. Como ateu, isso está dentro de nós, é instintivo. Deus nos criou, está aqui a partícula divina. Não, governo sou contra. Eu sou contra porque eu sou contra. Isso não existe. Continuando. Os viciosos, os contumazes, aqueles que excluíram Deus da consciência, que enxovalharam e lesaram o próximo, os que venderam sua inteligência, venderam sua alma, seu coração, aqueles que traficaram com as coisas divinas, sofrerão terríveis reprimendas, de acordo sempre com as faltas cometidas, porque a penalidade, não só na terra, como na outra vida, ela é diretamente proporcional às infrações da lei de Deus. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não há uma só falta que não exija imediata corrigenda, e essa correção começa sempre pelo sofrimento. Enfim, a perturbação ou o estado de inconsciência dos espíritos é muito variável. Cada um vai sofrer as perturbações de acordo com a sua evolução, a sua constituição psíquica, o papel de responsabilidade que assumiu na existência terrestre, a sua instrução intelectual e assim por diante. Entre dois indivíduos, um ignorante e outro letrado, que tenham incorrido na infração da mesma lei, a pena do letrado se agrava. Por que se agrava? A quem muito for dado, desse muito será exigido, diz o Evangelho. Ao passo que a do ignorante será atenuada. Ele fez porque desconhecia. Tudo está em relação com o indivíduo e o crime que cometeu. Assim também a natureza da perturbação peculiar a cada indivíduo. Então vejam, imaginemos-nos políticos, imaginemos, fomos eleitos políticos e começamos a fazer toda essa barbaridade que estamos vendo hoje. O que será de nós no mundo espiritual? O que será de nós? Lesando a comunidade, pensando na individualidade. Quantas encarnações teremos para corrigir essas bobagens? E em que condições estaremos reencarnados? Embaixo da ponte? Abandonado como um mendigo? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.
alguma pergunta, algum comentário até aqui? Fique à vontade. Então, vamos em frente. Um fato notável tem sido verificado com muitos espíritos: o não saberem eles que morreram. Falava há pouco aqui, segundo a expressão usual. Esse fato se verifica com os espíritos muito materializados e muito materialistas, em especial os suicidas. É uma espécie de condenação a qual ficam sujeitos em virtude da sua teimosia na negação. Então eles vão ficar muito tempo sujeitos, imaginemos-nos lá do outro lado como suicida. Não, eu estou aqui, não. É impressionante, meus amigos e amigas. Enfim, diz Caibar Schutter, todos esses espíritos atrasados ficam presos aqui à Terra. Caminham aqui, ali, mas as suas vistas abrangem mais a Terra do que o mundo espiritual. Eles se apiam em torno do globo terrestre, presos sempre à pátria e à família, acompanhando todos os movimentos do planeta como se estivessem encarnados. E muitos deles, olham só, sofrem as variações atmosféricas e outras sensações peculiares àqueles que ainda estão incorporados na matéria. Estão tão ligados à matéria que sentem até variações atmosféricas. É impressionante. Achando que estão aqui ainda na matéria. Então, quando vem o mundo espírita, não o compreende. Quando vem o mundo espiritual, não entendem nada. Pasmam ao observarem a vida espírita, o modo por que agem os espíritos adiantados. Admiram-se ao atravessarem grandes cidades, metrópoles flutuantes, ao verem casas transparentes e multicolores, majestosos edifícios, cuja luz os ofusca, veículos céleres a deslizarem de um a outro ponto, jardins aprimorados com flores belas e aromáticas como nunca viram na terra. Então tudo isso lhes causa estranheza tal e ocasiona-lhes perturbação muito profunda, a tal ponto que preferem muitas vezes não prestar atenção senão ao mundo onde deixaram os seus corpos e ao qual se acham ligados por afinidades antigas. Veja, nós não queremos mudar, muitas vezes não queremos nada. Deixa como está para ver como é que fica. Para que eu vou ter que estudar, mudar o raciocínio, mudar o meu ponto de vista, retirar ideias cristalizadas da minha mente há milhares e milhares de anos? Vou ter que estudar de novo, entender tudo isso. Não, tá bom, deixa. Está aqui, olha, o Carvalho está dizendo. Por isso, uma grande parte de nós, ao desencarnarmos, estaremos, como diz Carvalho Schutter, do lado de lá, achando que não morremos, que a vida está lá como se estivesse aqui, a mesma coisa. E ao começarmos a entender um pouquinho das maravilhas do mundo espiritual, nós não queremos saber, não vamos pensar, vamos nos ligar às coisas aqui da matéria, achando que estamos aqui. Continua Carvalho Schutter. São esses espíritos que vivem numa ânsia contínua de se comunicar com os encarnados. Não tanto para demonstrarem a sua sobrevivência, mas para, se possível, prosseguirem no modo antigo de viver. É brincadeira, né? Estão desesperados para continuar aqui. Eles desenvolveram ao extremo os seus sentidos físicos e, havendo aniquilado o sentido espiritual, ficam por isso entre as trevas e a luz, entre o mundo da carne
e o mundo do espírito, sem poderem prosseguir na sua vida material e sem poderem viver na vida espiritual. Até quando isso ficará ocorrendo ou acontecerá? Até que as preces, as instruções, os bons conselhos os encaminhem à realidade e sejam então iniciados na nova vida, na qual sentirão grande gozo esse que se tornará para eles um incentivo para que trabalhem em prol de seu progresso e de seu bem-estar espiritual. Ficaremos aqui, a chance de ficarmos eternamente aqui? Não se perderá nenhuma ovelha, disse o nosso Mestre Jesus. Chegará o momento em que receberemos as instruções. Se nós não quisermos seguir as instruções, nós vamos atravancar o progresso daqui do planeta Terra? Não vamos. Seremos simplesmente retirados daqui e iremos para o mundo primitivo, como foi a Terra há muito tempo atrás. Até que, cansados dessa existência, desperte em nós então a vontade de subir, de crescer. Despertando essa vontade, seremos acolhidos. Todos viram André Luiz, bastou que ele fizesse uma prece. O que aconteceu? Clarencio estava ao seu lado, foi acolhido. Mas temos que querer dar o primeiro passo. Não vamos ficar acreditando em milagre. Milagre não existe. Existe sim muito trabalho, muita vontade de crescer. O que estamos fazendo para o nosso retorno? O que estamos pondo na nossa maleta de volta? Boas ações, bons trabalhos, muita caridade, muita fraternidade, muita bondade. Cada um põe o que acha bom na sua maleta de retorno. Porque a vida continua. Interrompemos aqui, imediatamente continuamos do outro lado. Alguma pergunta, algum comentário? Mas como o seu Júlio foi bastante didático, ele é bastante didático. Sempre né? era enquanto encarnado. Nossa, mas o que ele fala nesse capítulo aí, rapaz, sobre a vida espiritual, é exatamente isso que o André Luiz vem, depois de tantos anos, que ele escreveu isso, né? André Luiz vem nos dizer tudo exatamente isso, tudo isso que está aqui. E aquele de nós, encarnados, que temos uma curiosidade para saber como é que é a vida do outro lado, como é que acontece. Puxa vida, lendo um capítulo desse do seu Schultz, toda a dúvida que possa existir na mente da eliminada. Né? Ele é impressionantemente didático. Ele é muito direto, ele vai para valer mesmo, não brinca não, eu gosto muito dele. É isso, meus amigos. Então, nós vamos encerrar hoje aqui. Vamos, a partir do dia 6 de janeiro, voltaremos e continuaremos no capítulo Sala de Reuniões e Casas no Mundo dos Espíritos. Mas, como estamos encerrando o ano, eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente Natal, que o Cristo, o aniversariante da data, seja lembrado, que Ele efetivamente renasça em nossos corações e que possamos comemorar, abraçando fraternalmente os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos. E que em 2015 tenhamos um ano com muito trabalho, muita vontade de luta, e que realmente não fiquemos parados, achando que as coisas cairão do céu. Do céu cai sim, bênçãos de Deus e chuva. O restante, meus amigos, vamos arregaçar as mangas, trabalhar no limite das nossas forças. Que Deus abençoe a todos, que haja muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio nesse novo ano. Isabel, gostaria de falar alguma coisa? E vamos lembrar que a doutora Marlene lançou o seu último livro, Chico Xavier,
Meus Pedaços do Espelho. Muito interessante, está aqui à venda, aqui na nossa livraria. Muito bom para que se dê também de presente nesse Natal. Vamos ter ali grandes exemplos do nosso querido Chico. Aproveitem. Então, muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro, no dia 6 de janeiro de 2015. Muito obrigado a todos.